Boa noite. Vaticano divulga programa das celebrações litúrgicas do Papa Francisco para janeiro e fevereiro. Entre elas está a canonização de uma beata argentina. Papa nomeia Frei Bruno Varriano, bispo auxiliar do Patriarcado Latino de Jerusalém. Parlamentares querem devolver medida provisória de reoneração da folha para o governo. Orientação médica, os cuidados com a hidratação dos idosos neste período mais quente. Temporal derruba dezenas de árvores e deixa moradores sem luz em São Paulo. No desenrola do FIES, os estudantes devem ficar atentos ao prazo para renegociar parcelas em atraso. E profissionais orientam condutores para prevenir acidentes com motos e bicicletas. O Canção Nova Notícias está começando. O Vaticano divulgou hoje o calendário das celebrações litúrgicas do Papa Francisco para janeiro e fevereiro. A canonização da Beata Maria Antônia de São José faz parte de uma agenda lotada de eventos litúrgicos do Santo Padre nas próximas semanas. A Beata passou grande parte da vida promovendo retiros na tradição inaciana após a expulsão dos jesuítas, na segunda metade do século XVIII. O Papa Francisco presidiu a sua beatificação em agosto de 2016. A canonização da primeira santa argentina acontecerá no dia 11 de fevereiro. No terceiro domingo do tempo comum, dia 21 de janeiro, o Papa celebra com toda a Igreja o Domingo da Palavra de Deus, estabelecido por Francisco em 2019. Na mesma semana, em 25 de janeiro, o Pontífice celebrará as segundas vésperas da solenidade da conversão de São Paulo, fechando a semana de oração pela unidade dos cristãos, que neste ano reflete o texto bíblico: amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. No dia 2 de fevereiro, o Santo Padre presidirá a missa da festa da Apresentação do Senhor, na comemoração do 28º Dia Mundial da Vida Consagrada. Membros das sociedades de vida apostólica e dos institutos de vida consagrada participarão da liturgia papal. O Monte Aventino, em Roma, contará mais uma vez com a presença do Papa nas cerimônias de Quarta-feira de Cinzas, dando continuidade à tradição restaurada pelo Papa João XXIII, de marcar a abertura do tempo da Quaresma na Basílica de Santa Sabina. A liturgia começa na igreja de Santo Anselmo e os fiéis seguem em procissão penitencial até a tradicional igreja de Santa Sabina, onde será celebrada a missa com a bênção e imposição das cinzas. E agora a gente vem aqui para o Brasil porque um temporal causou transtornos aos moradores da Grande São Paulo ontem. E hoje enfrentaram problemas como a falta de energia elétrica. Da capital paulista, Sidney Fernandes traz as informações para a gente. Sidney, boa noite. Boa noite, Reinaldo, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Pois é, além da chuva intensa, houve registro de ventos de até 75 km por hora. 200 árvores foram ao chão, causando danos à rede elétrica. Em poucas horas, São Paulo registrou 62 milímetros de chuva. Segundo o CGE, o excesso de calor e umidade formaram áreas de instabilidade sobre a cidade, que levaram aos temporais na tarde de ontem. A falta de luz foi relatada em vários bairros da zona sul da capital. No aeroporto de Congonhas, foram registradas rajadas de vento de 75 km por hora. Olha, nós tivemos uma chuva muito forte, nessa segunda-feira, causada pela umidade do ar, proveniente da Amazônia, que acabou trazendo linhas de instabilidade para o tempo aqui no estado de São Paulo e trazendo muita chuva para o estado, principalmente para a faixa leste, e com uma concentração muito grande na capital e região metropolitana. Só na capital, o Corpo de Bombeiros recebeu mais de 200 chamados para quedas de árvores. Passaram a noite trabalhando nessas podas dessas árvores. O Terminal Bandeira, na região central, também ficou alagado. No bairro de Perdizes, que fica na zona oeste da capital e na região do ABC Paulista, ocorreram relatos de queda de granizo. Houve 200 chamados para queda de árvore, 11 para enchentes e alagamentos. Não houve registro de deslizamento de terra ou desmoronamento.
Durante o temporal, uma estrutura metálica instalada na marquise do Parque do Ibirapuera desabou, deixando 4 pessoas feridas. O parque está fechado e não há previsão para reabertura. Tem previsão para o restante da semana, inclusive para hoje, para que isso se repita, e aí ficam as recomendações, né, os cuidados que a Defesa Civil sempre reforça com a população para que nós não tenhamos óbitos. Durante esses temporais, é muito importante as pessoas procurarem abrigo em edificações, porque como eles vêm acompanhados de rajadas de vento e quedas de raio, né, os locais mais seguros para se abrigarem são as edificações. Nós recomendamos que as pessoas estejam atentas aos alertas da Defesa Civil, por isso nós temos um canal no WhatsApp, que é por onde nós passamos informações rápidas para a população. É só entrar no WhatsApp, no canal e escrever Defesa Civil SP e seguir a nossa página, né? Seguir o nosso perfil lá no WhatsApp. Nesses dias de calor intenso, a população idosa precisa redobrar os cuidados com a hidratação. Além de beber água com frequência, incluir frutas na alimentação pode ajudar a reduzir danos à saúde. Hidratar o corpo é uma recomendação médica necessária, principalmente nos dias mais quentes, e a preocupação é maior com os idosos. A falta de água, a diminuição da água do corpo, leva a alteração de pressão, leva a alterações do fluxo sanguíneo cerebral, principalmente, né? Tem muitas complicações, principalmente nos idosos, que já têm uma doença, que já têm algumas comorbidades, né? Alguns sinais podem ajudar a identificar se a pessoa está desidratada. Se a urina está escura, então você precisa de mais água. Pela pele, às vezes a pele fica mais seca, sabe? Você vê a pessoa com o olho mais no fundo, quando você aperta um pouquinho o olho, você sente que ele afunda mais. Então isso significa que ele está desidratado. Dor de cabeça pode ser uma desidratação, tontura, fraqueza. É importante conhecer o próprio corpo para ingerir a quantidade necessária de água. Calculando o peso multiplicado por 35 ml. Mas veja bem, esse cálculo você tem que considerar a água também que está embutida nos alimentos. Colocar rodelas de limão, rodelas de laranja na água, fazer gelinhos saborizados e colocar na água, no suco posteriormente, isso estimula bastante a ingestão de líquidos. Aqui nesta casa de repouso para idosos em São Paulo, a hidratação é prioridade, principalmente nos dias de temperaturas mais elevadas. Além disso, a alimentação leve e oferta de frutas, por exemplo, são cuidados essenciais. As pessoas acima de 60 anos, elas têm uma diminuição da sensibilidade na sede. Nós fazemos um aporte de líquidos, uma oferta diária, pode ser também por água, pode ser por suco, chás. Ofertamos também legumes, verduras. Para Romildo, o processo de oferecer água aos idosos envolve atenção e carinho. Se o idoso ele não consegue tomar, pedir, então a gente tem que, por obrigação, ofertar, ter até um horário específico de hidratar essas pessoas. E com a conversa, ele acaba tomando água. Aí você interte, acaba conversando e ele acaba tomando água. Realmente é preciso beber muita água para aliviar o calorão e também para hidratar o corpo. Eu fico por aqui, mas agora vamos chamar a Arielle Prado com a previsão do tempo, que deve ter alta nas temperaturas. Boa noite, Arielle. Oi, Sidney, boa noite. É isso mesmo, os cuidados com a hidratação são fundamentais no verão. E a gente já percebeu que a segunda semana de 2024 começou bem quente. O calor será intenso nos próximos dias no centro-sul do Brasil, com temperaturas acima do normal para os padrões de janeiro. Boa noite, Reinaldo, nossa equipe de jornalismo e a você que nos acompanha. E olha, em São Paulo, onde ocorreu tanta queda de árvores, como a gente viu agora há pouco na matéria, a quarta-feira será assim, máxima de 35 graus com 10 milímetros de chuva. A chuva aqui diminui em Minas Gerais e o tempo fica firme no extremo norte do estado, que terá pancadas de chuva nas demais regiões. Chove de forma passageira no Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. A chuva fica mais isolada no Paraná e o volume será menor no estado. Já em Santa Catarina, chove entre a tarde e a noite.
No Rio Grande do Sul, a precipitação pode ser mais volumosa, chegando aos 45 milímetros. A situação é parecida no centro-oeste, com chuva frequente e volumosa, no Mato Grosso, também em Goiás e no Distrito Federal, com pouca abertura de sol. Pancadas de chuva em quase toda a região nordeste. Destaque para o sul e o centro-sul e também o litoral da Bahia. Aqui, ó, o tempo fica firme. E no norte, por conta de um corredor de umidade, é a chuva que prevalece em quase toda a região, com temperaturas chegando aos 32 graus em Belém. E vamos saber como ficam as temperaturas para amanhã, para a nossa quarta-feira. A máxima de 32 graus em Salvador, 37 graus no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, variando entre 22 e 33 graus. É isso, Reinaldo, essa temperatura do verão, chuva, calor. Amanhã eu estou de volta com mais informações da previsão do tempo. Uma santa noite para você. Muito obrigado, boa noite para você também, Arielle. Olha, 13 praias estão impróprias para banho no litoral norte de São Paulo. A Companhia Ambiental do Estado alerta banhistas para os perigos de nadar em locais impróprios, mas muita gente não tem se importado com a recomendação. As 13 praias impróprias para o banho foram avaliadas pela Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do Estado. 3 delas em São Sebastião, Boiçucanga, São Francisco e Pontal da Cruz. Outras 3 em Ilhabela, Itaquanduba, Ilha das Cabras e Itaguaçu. Em Caraguatatuba, Tabatinga do Rio Tabatinga e Indaiá. Em Ubatuba são 5 praias: Rio Itamambuca, Itaguá, Santa Rita, Perequê-Mirim e Durá. No entanto, o boletim é válido por uma semana, porque ele está levando em consideração os últimos 5 resultados. Após análise, os locais não recomendados para banho são sinalizados com a bandeira vermelha da CETESB. O órgão recomenda seguir as orientações, já que nadar em praias não recomendadas para banho pode representar riscos à saúde. São coletadas amostras de água do mar todas as semanas. Essas amostras de água são encaminhadas para o nosso laboratório para que seja feita a análise microbiológica e a contagem dessas bactérias. A doença mais comum associada ao banho de mar em águas contaminadas é a gastroenterite. Nossa equipe esteve em Boiçucanga, mas a sinalização da CETESB estava danificada. Eu vi que essa estava imprópria, mas porém eu não vi a bandeira mesmo. Porque quando a gente vê a bandeira, a gente não entra na água. Isso já é uma regra. Após entrar no mar de Boiçucanga, sem saber que era inadequada para banho, Vera precisou ir ao médico. Senti uma coceira e tomei um antialérgico e fiquei de 6 horas a 8 horas na observação, tomando medicação. Mineira de Uberlândia, Letícia havia acabado de chegar na praia com sua filha de 1 ano. A gente que tem criança, principalmente, a gente sempre procura, evitar esses tipos, porque criança doente é horrível. E aí eu não vou nem deixar ela entrar na água. Em todo o litoral paulistano são mais de 300 praias. São 175 pontos de observação de qualidade para banho, chamados de monitoramento de balneabilidade, espalhados em 150 praias. Se informar antes de definir o destino das férias é o melhor caminho. Agora a gente vai procurar saber, né? Isso é bom que é para alertar as pessoas, a família, o que está acontecendo. O verde da Mata Atlântica e a areia branca das praias fazem do litoral norte de São Paulo um dos mais procurados por turistas de todo o país. Foi assim com Francisca, que veio de Natal, no Rio Grande do Norte. Muito boa aqui, né? Bem limpa, né? A água muito azulzinha. A gente vê, né? Quando a gente entra, já vê que a praia é da hora. É tenso o clima na província de Esmeraldas, no norte do Equador. O presidente Daniel Noboa decretou estado de exceção no país, que vive um conflito armado interno envolvendo vários grupos do crime organizado. Um dos grupos chamou a atenção do mundo na tarde de hoje ao invadir um canal de TV do Equador. Homens armados entraram nos estúdios da estatal TC Television, em Guayaquil, e depois de algumas horas foram presos. A tensão no país aumentou depois que o chefe do grupo Los Croneiros fugiu do presídio. José Adolfo Macias Vilamar, também conhecido como Fito, foi preso em agosto do ano passado, condenado a 34 anos de prisão. O presidente Daniel Noboa decretou estado de exceção por 60 dias. As Forças Armadas bloquearam as principais estradas da província
com toque de recolher noturno nacional. E aqui no Brasil, as eleições municipais de 2024 estão marcadas para 6 de outubro. O Superior Tribunal Eleitoral já divulgou o calendário dos prazos para este ano. Assunto para Liana Nunes, na capital federal, que traz os detalhes. Boa noite, Liana. É isso, viu, Reinaldo? Eleições que definem prefeitos e vereadores. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral recomenda que candidatos e eleitores fiquem atentos aos prazos para registro de candidatura e regularização do título eleitoral. O cronograma divulgado pelo TSE inclui, entre outros assuntos, períodos de pesquisa de opinião, janela partidária e propagandas eleitorais. O prazo para o registro de pesquisa de opinião pública sobre intenção de voto termina no fim deste mês. 152 milhões de eleitores devem comparecer às urnas em outubro. Além de prefeitos e vice-prefeitos, vereadores também serão eleitos para ocupar as casas legislativas dos municípios do país. De acordo com o cronograma publicado pelo TSE, desde o dia 1º de janeiro, entidades ou empresas que realizam pesquisas sobre intenção de votos devem registrar o levantamento no Tribunal Superior Eleitoral até 5 dias antes da divulgação dos resultados. Os meses de março a abril correspondem à chamada janela partidária, onde vai ter a janela eleitoral, onde os vereadores que estão em alguns partidos podem migrar para outros partidos. Eleitores que precisam tirar o título, fazer transferência de domicílio ou alterar o local de votação têm até o dia 8 de maio para a regularização. As informações estão disponíveis no portal tse.jus.br. A definição de convenções partidárias e escolha dos candidatos ocorre entre 5 de julho e 5 de agosto. E em reunião nesta terça-feira, líderes parlamentares e representantes de setores produtivos solicitaram ao presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, que devolva ao governo a medida provisória que reonera a folha de pagamento de 17 setores da economia. Eles alegam que existe uma rejeição à mudança na tributação da folha. O presidente Rodrigo Pacheco afirmou que antes de tomar qualquer decisão, quer conversar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre alguns pontos apresentados pelo governo e consultar o presidente da Câmara, Arthur Lira. Pacheco sinalizou que o assunto só voltará a ser discutido em fevereiro. Em 12 meses, o preço da cesta básica caiu em 15 capitais avaliadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O DIEESE avalia mensalmente os valores dos alimentos em 17 capitais. A maior queda nos preços foi em Campo Grande e a maior alta em Brasília. Em quase todas as capitais avaliadas pelo DIEESE, os preços tiveram queda no acumulado de 2023. A maior redução foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Em Minas Gerais, Belo Horizonte registrou queda de 5,75%. Foi um ano bom, produzimos mais, tivemos preços melhores, até quedas significativas, mas a percepção ela ainda não chegou de fato, porque a nossa renda ainda precisa se recuperar mais. Apesar da diminuição nos preços, os consumidores ainda devem esperar mais para sentir o alívio no bolso. Para o DIEESE, isso só vai ocorrer com o aumento gradual da renda. A pesquisa aponta o valor de R$ 6.400 como o ideal para a manutenção de uma família com 4 pessoas, bem distante do salário mínimo atual, de R$ 1.412. Na capital federal, os consumidores procuraram a redução nas prateleiras dos supermercados, mas não encontraram. Por aqui, a alta foi superior a 4,5%. O valor médio ficou em R$ 698. Em dezembro, o preço do feijão subiu quase 16%. Houve uma redução, mas nos últimos, 30 dias... a gente tem informação de que aumentou e o arroz também aumentou. Para 2024, o economista projeta a maior baixa nos preços dos alimentos. E a tendência é que os preços dos alimentos se acomodem nos próximos meses em função da entrada da safra.
Em fevereiro do ano passado, o governo federal instituiu o Programa Nacional de Redução das Filas com o objetivo de ampliar o acesso a cirurgias, exames e consultas ofertados pelo Sistema Único de Saúde. Alguns estados estão prestes a zerar as filas. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, 5 estados podem zerar as filas em determinados procedimentos: Piauí, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Tocantins e Paraíba. Dona Maria, moradora de um município do interior de Sergipe, acordou cedo para vir à capital na manhã de hoje e está prestes a entrar na sala cirúrgica. Diagnosticada com problema na vesícula, 2 meses atrás, ela deu entrada no hospital para realizar o procedimento. Foi rápido. Fui à clínica, depois fui ao hospital e já fui chamada, graças a Deus. Aqui em Sergipe, as filas para a realização de cirurgias pelo SUS são consideradas tranquilas. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, de agosto do ano passado até hoje, já foram realizados cerca de 9.000 procedimentos, entre cirurgias eletivas e procedimentos para correção de catarata. Então, hoje, o paciente que precisa do procedimento dentro desse rol tem como porta de entrada a unidade básica de saúde. A partir do momento que ele ingressa na fila da regulação do Estado, ele está tendo sua cirurgia realizada em até 60 dias. Na prática, nós estamos operando com 40 dias. O Estado conta atualmente com um programa desenvolvido pelo governo e lançado em julho do ano passado para dar celeridade às filas. Diante desse cenário nacional e estadual, nós aqui na Secretaria, com o auxílio do Governo do Estado, desenvolvemos o programa Opera Sergipe, com esse objetivo de diminuir o tempo de espera, de ampliar o acesso ao serviço desses procedimentos eletivos. Este hospital filantrópico em Aracaju é conveniado ao Sistema Único de Saúde. Possui 5 salas cirúrgicas disponíveis e realiza cerca de 400 procedimentos por mês. Quase 90% do nosso atendimento hoje é pelo Sistema Único de Saúde e dentre esses, o rol de procedimentos que a gente oferece, além das portas de urgência pediátrica e materna, a gente participa das cirurgias eletivas. Então, todas as cirurgias do rol de cirurgias gerais, a gente faz aqui no hospital e teve esse acréscimo com o Opera Sergipe. Hoje a gente está fazendo em torno de 400 cirurgias por mês e para janeiro a gente tem uma perspectiva de fazer em torno de 600 procedimentos. Eu fiz oferectomia bilateral, venho fazendo tratamento há um bom tempo, mas a minha cirurgia saiu dentro de 30 dias. Foi uma cirurgia boa, não senti nada de ontem para cá, graças a Deus. Na área da educação, os estudantes do ensino superior que aderiram ao Fundo de Financiamento Estudantil e estão com parcelas em atraso devem ficar atentos ao prazo para regularizar a situação. Até o momento, mais de 162 mil estudantes já regularizaram a situação no programa, devolvendo mais de 300 milhões de reais aos cofres públicos. Os dados são do Ministério da Educação. Para pedir a renegociação, é preciso que as dívidas do FIES sejam de contratos celebrados até 2017 e que estavam inadimplentes até o fim de junho do ano passado. Os interessados em regularizar as dívidas e que atendam a esses critérios devem procurar o banco onde tem o contrato do FIES e pedir a renegociação. O prazo para regularizar a situação pelo programa do Desenrola FIES vai até o dia 31 de maio. De Belo Horizonte, Monize Amorim para o Canção Nova Notícias. Uma cidade do interior paulista, às margens da rodovia Presidente Dutra, recebeu nesta terça-feira uma blitz educativa para ciclistas e motociclistas. O assunto? Prevenção de acidentes. Tratamento diferenciado para motos e bicicletas de São José dos Campos. Quem trafegou nesta manhã pela via Cambuí pôde perceber. Quem agradeceu foi a Cláudia, que já tomou um grande susto no trânsito. Uma vez eu estava de moto na garupa do meu marido, estava grávida, a corda pegou no meu pescoço. A sorte que na hora que eu vi, eu falei, para, mas cortou aqui. Foi, graças a Deus, foi bem fraquinho, mas assim, é algo muito importante, né? Esse corta-linha aqui é muito importante. Além da antena instalada nas motocicletas, as bikes foram sinalizadas com fita refletiva por colaboradores da CCR Rio SP, concessionária que administra a principal ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro. A gente espera tanta coisa, né? E aí uma atitude pequena dessa, mas que faz a diferença. Acho que os detalhes fazem a diferença. Para mim tá ótimo. A mobilidade urbana, ela
ela parte desde dos carros e também aqui dos ciclistas, e que tem aumentado muito também, né? E isso aqui ajuda porque muitas vezes quem dirige não pratica o esporte, às vezes não tem muito essa questão de respeito com a gente, né? Dados do governo de São Paulo apontam que o estado apresentou queda de 17% no número de mortes no trânsito na comparação entre abril de 2022 e 2023. Apesar da redução, ainda há muito trabalho pela frente, a começar pelo investimento em ações educativas. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Se perguntar para uma criança de 2 anos, ela vai saber as regras de trânsito, ela conhece as placas, mas por que a gente tem que aplicar? Então a gente sempre tem que ter essa reflexão do porquê seguir aquelas regras, que é para todo mundo ficar seguro. Às vezes a gente acha, eu não vou me machucar, mas pode machucar alguém. A atividade faz parte do programa de redução de acidentes, uma parceria da concessionária com as prefeituras que margeiam a Via Dutra. São José dos Campos, no ano passado, recebeu 4 ações parecidas como esta. Este ano é a primeira vez. Tudo isso com o objetivo de formar cidadãos conscientes a partir do respeito e da informação. Sempre que for pedalar, utilize roupas claras, seja visto. Permaneça no bordo direito do acostamento, se estiver na rodovia. Sinalize seu movimento. Não ande em fila dupla. Se for andar na rodovia, principalmente, ande em linha indiana. E para os motociclistas, ele tem que estar com a sua moto, fazer o checklist da sua moto, com a sua moto em dia, motocicleta. Utilizar a linha corta-pipa, com a sinalização ok em dia e sempre sinalizar as suas manobras. Tem muitos pais de família também que trabalham de moto e precisam voltar para casa, né? Então, vamos preservar mais um pouco a vida para voltar para casa, né? Para levar o pão. As colônias de férias sempre foram boa opção para descanso e lazer da família, principalmente neste mês de janeiro, período de recesso escolar. Alegria e diversão para crianças de 4 a 12 anos. Sequência de saltos no bambolê e corrida para completar o circuito. Na colônia de férias neste colégio no interior paulista, as interações acontecem ao mesmo tempo. O que prevalece é a alegria da criançada. E nós trazemos para cá, para o colégio, para a parte externa, atividades que as crianças não conhecem, atividades antigas, de jogos de rua, levamos para passeios. E é importante para tirar as crianças de dentro de casa, tirar um pouco dos eletrônicos, do celular, que hoje em dia a criançada fica muito tempo, perde muito tempo nisso. Neste ano, 67 crianças participam das atividades que vão até o fim do mês. A cada edição, uma temática é trabalhada pelos profissionais. A gente está fazendo o tema de mundo dos animais e que criança que não gosta dos animais, né? Então a gente faz essa influência dos animais nas brincadeiras, tanto no funcional como umas provas dinâmicas, para as crianças que se socializarem também, não só nas salas de aula que a gente dá de natação, de funcional, assim junta todo mundo, então vira uma festa tremenda para eles. Férias com muita diversão para a criançada que participa desta colônia de férias aqui em São José dos Campos. Gincanas, brincadeiras, esportes e entre outras atividades esperam pelos pequenos. Quem aproveita os dias de recreação já sabe dizer o que mais gosta de fazer. Eu gosto de quando a gente vai para a piscina lá aqui na colônia, né? Ou quando a gente vai lá fazer os infláveis que é ali. Mas o lazer não está só nas colônias de férias. No caso das crianças que estão em casa neste período, os profissionais orientam que a criatividade favorece o entretenimento. Nesse período de férias, como então os pais também estão de férias, a maioria na verdade, passeios no parque já é uma coisa para eles que já gostam. Porque criança vai no parque, então já só a imagem fora de casa, do apartamento, já vê a árvore, algum pássaro, então isso já é uma atividade física. O Papa Francisco nomeou o missionário franciscano Frei Bruno Varriano, bispo auxiliar do Patriarcado Latino de Jerusalém. O bispo eleito continuará a sua missão de vigário patriarcal para a ilha de Chipre. De origem brasileira, Frei Bruno Varriano nasceu em São Paulo, em 1971. Ingressou na custódia da Terra Santa em 1996 e foi ordenado sacerdote no ano seguinte.
Entre as muitas especializações, Frei Bruno obteve a licenciatura em Teologia Espiritual e o doutorado em Psicologia Clínica. Exerceu vários cargos na custódia da Terra Santa, incluindo guardião do Convento de Nazaré, membro do Discretório e da Comissão para a Formação Permanente. O programa televisivo na Escola da Sagrada Família, que apresentou desde Nazaré sobre o legado histórico e espiritual da Sacra Família, como atual na Escola dos Apóstolos, atualmente gravado em Chipre, o fez conhecido entre os peregrinos brasileiros. Em agosto de 2022, foi nomeado vigário patriarcal latino para a região pastoral de Chipre, tomando posse no dia 8 de dezembro seguinte, dia da solenidade da Imaculada Conceição. Agora, há pouco mais de um ano, o Santo Padre nomeou o bispo auxiliar da Diocese Patriarcal Latina de Jerusalém, atribuindo-lhe Astige como sede titular. E esta manhã a Igreja da Terra Santa foi a Chipre para dar os cumprimentos. Nesta ocasião particular, Frei Bruno pôde dar uma breve mensagem gravada por Frei Francisco Paton, custódio da Terra Santa. Frei Bruno afirmou que aceitou este convite do Santo Padre com surpresa e, à luz dos 9 anos passados na Escola de Nazaré, lugar do Sim de Maria, afirma que mais uma vez se colocará com alegria ao serviço da Igreja. Obrigado pelas orações de vocês e peço que continue me acompanhando com a oração nesta nova missão. Que o ministério dele seja fecundo, né? Olha, a obra Canção Nova é mantida por doações de sócios, amigos e benfeitores. De gente que acredita na vida, semeia a esperança. A construção de um mundo melhor passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum. Vejam só, nós estamos com 27% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas nesse mês de janeiro. Vá lá, acesse clube.cançãonova.com, conheça mais, faça a sua doação. E você tem a opção do Pix, pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua contribuição, porque ela evangeliza. E obrigado por sua fidelidade. Olha, em uma homilia na missa do último sábado, o Papa Francisco disse que os cristãos precisam reconhecer Jesus como Deus e Senhor para adorá-lo. Papa Francisco refletiu 3 aspectos para sermos adoradores de Jesus. Termos os olhos apontados para o céu, os pés caminhando na terra e o coração prostrado sempre em adoração. O Santo Padre disse que os olhos dos reis magos não eram fechados em si mesmos e prisioneiros de um horizonte terreno. Eles levantavam a cabeça à espera de uma luz que iluminasse o sentido da sua vida, uma salvação que viria do alto. O Pontífice lembra que o significado da nossa existência está em não vivermos fechados no estreito perímetro das coisas terrenas, caminhando de cabeça baixa e reféns dos nossos fracassos e saudosismos. Se tivermos fome de bens e consolações mundanas, em vez de buscarmos luz e amor, a nossa vida vai se apagar. Somos chamados a inclinar o coração e dobrar os joelhos para adorar a Deus que vem na pequenez, que habita no ambiente normal das nossas casas, que morre por amor. Redescobramos o gosto da oração de adoração, reconheçamos Jesus como nosso Deus e Senhor. Voltemos a adorá-lo, finaliza o Papa. E com esse convite do Papa Francisco, encerramos a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista às 8 horas ao programa Pra Ser Feliz e às 10h30 ao PHN. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite, paz para você.